Olá, boa tarde. Semana começando, segunda-feira, dia 30 de abril de 2018. Está no ar a primeira edição do Jornal Câmara Notícia. Confira os destaques de hoje. Vereadores Pedro Tourinho e Mariana Conte protocolam um requerimento direcionado à Prefeitura sobre surto de escorpiões na cidade. Vereador Nelson Osseri protocola requerimento sobre as passagens disponibilizadas para moradores de rua em Campinas. Vereador Paulo Galtério protocola requerimento solicitando informações da vacinação contra a gripe em Campinas. E instrutor de projeto social vai levar a cultura da capoeira para 6 países da Europa. O instrutor de projeto social Abadá Capoeira, que faz sucesso no bairro Nova Europa, vai levar conhecimento e cultura da capoeira para 6 países da Europa. Na ginga, com os pés descalços, os alunos dividem o espaço do salão da Associação de Amigos do Bairro Nova Europa. A aula de capoeira aceita todo mundo: crianças, adultos, negros, brancos, ricos, pobres, alunos comuns e alunos especiais, cada um a seu modo, revivendo a cultura do Brasil em um esporte pra lá de democrático. Eu acho isso muito importante, na inclusão social das crianças, das pessoas, onde a cultura da capoeira, que é uma cultura brasileira, leva o esporte de uma maneira geral, onde consegue resgatar muitas vidas de jovens que poderiam estar envolvidos no crime, poderia estar envolvido em droga. O grupo Abadá Capoeira marca presença em Campinas e em outras cidades da região metropolitana. Um dos pilares do trabalho é o projeto social, para garantir às pessoas, por meio da tradição da capoeira, uma oportunidade de abrir horizontes. Peguei aqui muitas crianças que não tinham sonho. Infelizmente, é triste falar, mas era pura realidade. E a gente traz eles para um mundo onde eles voltam a sonhar e acreditar. A capoeira para a vida. Mesmo que ele não siga a capoeira vai dar um direcionamento para que ele possa estudar, fazer uma faculdade, ser uma pessoa do bem, trabalhar, ser uma pessoa honesta. Um dos alunos do instrutor Canela a encontrar o caminho certo nas tortuosas esquinas da vida é Lemão. Não fosse pela dedicação do grupo, ele poderia ter outro destino. Vi muita coisa errada também. Graças a Deus nunca me envolvi com essas coisas, porque sempre teve uma orientação, e uma orientação delas pode dizer que foi a capoeira. A capoeira foi considerada um bem imaterial da humanidade pela Unesco, e agora o instrutor Canela vai poder levar um pouco dessa cultura tão brasileira para a Europa. É um sonho que está sendo realizado, Trabalho com a capoeira, eu iniciei na capoeira com uns 12 anos de idade e sempre tive esse sonho de levar a capoeira lá por questão da visibilidade e até da valorização do próprio brasileiro, que o brasileiro às vezes só valoriza quando ele vê que a capoeira está bem fora do Brasil, em algum outro país. E lá a capoeira já está muito organizada. Além do sonho de mostrar a cultura brasileira por meio da capoeira para pessoas de 6 países em 45 dias, o instrutor Canela levará na bagagem também o apoio de cada um de seus alunos e o apoio da Câmara Municipal. Isso traz um benefício muito grande para toda a sociedade de nossa cidade, de Campinas, e ela está incluindo as pessoas dentro do esporte e dentro da cultura que é a capoeira. Um surto de escorpiões na cidade preocupam os parlamentares. Requerimentos de autoria dos vereadores Pedro Tourinho e Mariana Conte foram aprovados pela Câmara durante a 22ª reunião ordinária. Os parlamentares aprovaram durante a 22ª reunião ordinária requerimentos dos vereadores Pedro Tourinho e Mariana Conte sobre o aparecimento de escorpiões no município. A cidade de Campinas está enfrentando um verdadeiro surto de acidentes escorpiônicos, com muitos achados. Mesmo quando não acontece um acidente, a gente tem tido muitas queixas de uma quantidade grande de escorpiões adentrando domicílios, em locais públicos, Isso é muito preocupante. Não é um problema de hoje. Desde o ano passado já a mídia vem cobrindo
o aparecimento desses escorpiões. Eu acredito que é necessário que a Prefeitura tome medidas para combater essa proliferação desse bicho, que é um bicho bastante perigoso. Um dos locais que os animais foram encontrados foi nesta creche no bairro Jardim dos Oliveiras. A diretora contou quais medidas já foram adotadas após a captura dos escorpiões. Ele apareceu no fim de dezembro do ano passado, já no encerramento do ano letivo, e depois nós logo entramos nos dias seguintes de férias. Daí nas férias nós dedetizamos, fizemos todos os procedimentos e quando retornamos apareceu de novo. Aí nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Educação, que nos orientou, já passou algumas orientações, que daí nos encaminhou o pessoal da Visa Sul, que veio até a creche, então nos auxiliou, nos deu dicas de tapar as frestas, erguer as mochilas, os calçados das crianças, tapar os ralos. Então nos deram as orientações necessárias, fizeram vistoria aqui na creche, visita. E assim, diminuiu bastante, mas ainda tivemos alguns casos. Então daí nós solicitamos de novo a visita deles, eles vieram. Agora em maio terá uma formação para todos os funcionários da creche, por precaução, para todos estarmos preparados para eventuais situações, reconhecer os animais. E também comunicamos às famílias, para que assim, se porventura forem alguma mochila de criança, se acontecer algum acidente, como socorrer, o que nós devemos fazer. Então, essas são as ações que nós estamos fazendo. A maior parte dos escorpiões achados na creche foram em áreas abertas, como neste pátio. A picada do escorpião é muito dolorida e pode levar à morte. Dados da Prefeitura apontam que desde janeiro de 2017 foram registrados 272 acidentes envolvendo escorpiões. 8 deles foram considerados graves. E os escorpiões, é importante que a população saiba, para a maior parte das pessoas adultas, saudáveis, ele oferece um risco pequeno, um risco principalmente de uma picada dolorosa, mas não uma picada potencialmente fatal. Para pessoas que têm alguns problemas cardiovasculares, pessoas idosas e especialmente para as crianças pequenas, a picada do escorpião, o Títius cerulatus, que é o escorpião amarelo, ela frequentemente é fatal. Então é um agente extremamente perigoso, né? E a gente precisa de uma política pública articulada para combater o escorpião, entendendo que isso é uma questão de saúde pública. Estou questionando, né? Então, medidas tanto do controle efetivo quanto medidas de saneamento básico, porque a gente sabe, né, que o lixo, a falta de saneamento favorece a procriação desse tipo de inseto que é bastante perigoso. Então é bastante preocupante a proliferação aqui na cidade. A Prefeitura tem até 30 dias para responder os questionamentos dos vereadores. Olha só, o vereador Paulo Galtério protocolou um requerimento solicitando informações a respeito da vacinação contra a gripe em Campinas. Ele está preocupado com recentes notícias de vítimas fatais em decorrência do H3N2. Como em todo o país, Campinas iniciou na última segunda-feira a campanha de vacinação contra a gripe. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina de 2018 protege contra 3 tipos de gripe: influenza B, H1N1 e o H3N2, responsável por 4 mortes em todo o estado este ano, incluindo a de uma mulher de 45 anos aqui em Campinas. No ano passado, a cidade teve 4 mortes por H3N2. Com base nesses dados, o presidente da Comissão Permanente de Saúde, vereador Paulo Galtério, endereçou ao prefeito Jonas Donizete um requerimento para saber se o executivo está preparado para combater o alastramento do vírus. Nós queremos saber como é que vai funcionar e como é que está funcionando essa questão das vacinas na cidade de Campinas. Nós já tomamos conhecimento, já existem alguns óbitos por causa desse vírus, né? Ainda não tivemos aqui nenhuma convicção de que não teremos um caso de epidemia na cidade de Campinas. Mas é importante que a Secretaria demonstre se existe um planejamento de vacinação e até de possíveis óbitos na cidade de Campinas. Paulo Galtério falou sobre as questões que costumam ser feitas nesses casos. Normalmente a gente pergunta o número de vacinas que tem, o percentual de pessoas que serão imunizadas, a perspectiva de quantas pessoas poderão ser imunizadas, e daí por diante. É uma série de especificações que nós fazemos nos requerimentos. Mas a Secretaria
normalmente ela traz informações assim, bem precisas desses acontecimentos. Um requerimento do vereador Nelson Osseri pede informações sobre as passagens disponibilizadas para moradores de ruas no município de Campinas. Vamos entender a proposta. O vereador Nelson Osseri protocolou um requerimento pedindo informações sobre as passagens de ônibus que são entregues pela prefeitura aos moradores de rua para que voltem às suas cidades. O parlamentar fala de como surgiu as dúvidas em relação a este, que é um dos serviços da Secretaria de Assistência Social e Segurança Alimentar. Tudo começou diante um diálogo que nós tivemos com o Executivo, mais precisamente com a Secretária de Assistência Social, que alega que a cidade de Campinas ela oferece passagem para que as pessoas em situação de rua voltem para a sua cidade de origem, aqueles que realmente desejam voltar, né? Nada forçado. Porém, eu questiono, porque muitos chegam através da rodoviária. E a rodoviária de Campinas, ela não tem uma estrutura, um departamento que tenha uma assistência social. Até para verificar essas pessoas que chegam de madrugada, que chegam durante o dia, muitas vezes com a esperança de conseguir um emprego na cidade de Campinas e acabam ficando 2, 3 dias dormindo na rodoviária com a própria família e se frustrando com o mercado de trabalho. De acordo com a Prefeitura, em 2017 foram atendidas 341 pessoas pelo programa Recâmbio, em que elas receberam passagens de ônibus solicitadas nos serviços de assistência, como por exemplo, casas de passagens, abrigos, centros POPs e nos CRAS. Osseri quer saber quais as garantias de que essas pessoas realmente voltam para as suas cidades de origem. Quero saber de que forma é concedida essa passagem. Essa passagem ela é nominal àquela pessoa, porque se você entregar de qualquer forma, o que pode ocorrer? O morador de rua ele pode pegar a passagem e fazer dela uma moeda, trocar por droga, trocar por alguma outra situação, ou até mesmo vender. Então, nós precisamos ter uma estrutura na rodoviária para receber essas pessoas e os serviços da Secretaria de Assistência Social, ela precisa atuar de forma um pouco mais firme nas ruas para convencer as pessoas que não são de Campinas a voltarem para a sua cidade de origem. Nós estamos observando o quê? Observando mais pessoas de fora, inclusive de Americana, Hortolândia, Santa Bárbara do Oeste, Limeira, chegando em Campinas e ficando nas ruas de Campinas. O quadro Como Eu Faço de hoje traz dicas para você que decidiu se casar no civil. Confira o que é necessário. O casamento civil existe para celebrar a união entre duas pessoas oficialmente. Quer saber como proceder? Confira no Como Eu Faço. O casamento civil é um matrimônio, é um enlace em qual as pessoas vêm até o cartório para poder dar entrada e pegar a certidão de casamento, né? Com essa certidão de casamento, eles começam a ter a vida jurídica deles de casados. Primeira coisa, dar entrada na habilitação do casamento. Para dar entrada nessa habilitação do casamento é necessário um rol de documentos, né? Dependendo do estado civil da pessoa, se for solteiro, certidão de nascimento. Se for divorciado, certidão de casamento com a averbação do divórcio. E se for viúvo, tem que trazer a certidão de casamento e a certidão de óbito do cônjuge falecido, mais os documentos de identificação, que é RG e CPF. E 2 testemunhas também devidamente identificadas com RG e CPF. Tem que ser maior de idade e podem ser parentes sem problema algum. Quando a pessoa vem dar entrada no processo de casamento, ela já tem que saber qual é o regime de casamentos que ela vai adotar. Caso ela ainda não saiba, não tenha, assim, ela vai pelo regime comum, que é a parcial de bens, né?
E quando as pessoas, tem outras pessoas que podem escolher pela comunhão universal de bens ou a separação total de bens. Esses dois últimos que eu falei, eles requerem uma escritura de pacto antinupcial, que é para poder juntar nessa habilitação de casamento. De 30 a 90 dias antes da data prevista para o seu casamento. Você paga a taxa de R$ 404, né, que é a publicação e o processo de habilitação de casamento. Tá? Aqueles que não podem pagar deverão, no ato da apresentação da documentação, requerer o benefício da justiça gratuita e aí pagarão somente as despesas com o edital de proclamas, que é R$ 12,50. Especificamente em Campinas, nós temos 3 cartórios, então existe uma jurisdição. Então, dependendo do bairro onde a pessoa mora, é o cartório que ela vai dar entrada na habilitação de casamento. Entretanto, se ela preferir casar, ela dá entrada no 3º cartório e preferir casar no 1º ou no 2º, ela pode perfeitamente, no ato da habilitação, requerer isso ao escrevente e aí transferir para o cartório que ela quer casar. E se você tem alguma sugestão para o Como Eu Faço, entre em contato com o nosso WhatsApp pelo telefone 99811-0260. Hoje é dia do quadro F5. Você conhece o aplicativo 30 Day Fitness? Não? Então preste atenção. Olá, exercícios em casa, ideais para qualquer um e qualquer hora. O 30 Days Fitness foi projetado para instrutores físicos profissionais. O desafio de 30 dias para condicionamento físico ajuda cientificamente a melhorar a sua saúde e boa forma. A ferramenta é de graça e está disponível para Android e iOS. Ao considerar todas as regras de treino, o desafio de 30 dias para condicionamento físico aumenta passo a passo a intensidade dos exercícios para que você possa facilmente manter um treino diário. O desafio de 30 dias para condicionamento físico será uma grande ajuda para você manter a sua boa forma e perder peso com eficiência. É isso aí, caso você queira rever tudo que já passamos aqui no F5 ou se perdeu algum, basta entrar no canal da TV Câmara no YouTube e acessar a playlist do F5. Essa foi a dica de hoje, eu volto na próxima semana com muito mais. Tchau! O Giro Ambiental de hoje vai abordar o Estatuto dos Animais. Vamos conferir com a jornalista Mirna Abreu. Campinas regulamentou o Estatuto dos Animais, instituído pela Lei 15.449 de 2017. A regulamentação confere à Coordenadoria de Fiscalização Ambiental da Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável o poder de polícia administrativa para fiscalizar e aplicar penalidades previstas na norma. O presidente da Comissão de Defesa dos Animais lembra de como iniciou a proposta de formatar uma legislação como esta. O presidente da comissão na época, junto com todos os conselhos, trabalhadores, todas as pessoas que tinham envolvimento com a causa animal, já começaram a 4 mãos este projeto, esse estatuto que tinha uma importância muito grande. E depois, no biênio anterior, eu fui eleito como presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais e fui muito feliz com o conjunto das pessoas, ou seja, de todas as várias reuniões que fizemos, eram reuniões que necessitavam de muito diálogo, muita conversa, e nós fomos formando o estatuto de forma que ele foi conduzido à administração pública para o gabinete do prefeito e depois devolvido como projeto de lei para esta casa, que também teve o apoio amplo, tanto de todos os protetores, de todos os conselhos de proteção e defesa dos animais e dos vereadores dessa casa. A partir de agora, quem cometer as infrações previstas no Estatuto fica sujeito a penalidades como advertência, multa, embargo, demolição e apreensão dos animais e dos instrumentos. O valor da multa varia de 20 a 500 UFIX, que equivale entre R$ 68 a R$ 1.695.
Já para os casos de infração continuada, está prevista uma multa diária de 8 a 8 mil vezes o valor da UFIC, ou seja, entre R$ 27,00 e R$ 27.000. Os casos de violação ao Estatuto dos Animais devem ser denunciados por meio do telefone 156 da Prefeitura e nos finais de semana e feriados pelo telefone da Guarda Municipal através do 153. A regulamentação deste projeto faz com que Campinas, mais uma vez uma cidade de vanguarda, demonstre sim que é possível fazer a defesa dos animais, é possível sim fazermos uma política séria com relação aos animais e estamos demonstrando isso não apenas na teoria, estamos mostrando no nosso dia a dia com as ações que vêm sendo feitas e com o Estatuto dos Animais, que será, eu tenho certeza, servirá como exemplo para muitas cidades. E antes de encerrar, um recado importante, hein? A TV Câmara Campinas está com o número de WhatsApp para você aí de casa enviar sugestões de pautas, críticas, elogios. Está acontecendo alguma coisa relevante no seu bairro? Fique à vontade para enviar mensagens. O número é 99811 0260. Eu vou repetir, 99811 0260, tá certo? Essa edição fica por aqui. A gente se vê amanhã ao 12:30, no dia 1º de maio. Até lá, tchau, tchau.